Então, dando continuidade na revisão da sexta-feira passada, entramos na parte da corrente elétrica, né? E a corrente elétrica nada mais é do que a energia elétrica em movimento que chega em nossas casas, e a energia elétrica em movimento é chamado de corrente elétrica, e nós temos dois tipos de corrente elétrica a ser estudado aí, né? Que é a corrente elétrica contínua, não é isso? E a corrente elétrica alternada, ok? E começamos a desvendar as diferenças, né? Rever, na verdade, né? As diferenças e entender o benefício de cada uma, né? Todas duas, igual está falando aqui no slide, ó, todas duas, elas trabalham com movimentação de cargas elétricas. Ou seja, tanto a contínua como a alternada é carga elétrica, né? O que diferencia uma da outra é a finalidade de cada, para que é usada cada uma, né? E detalhes, né? Detalhes que fazem diferença entre uma e outra, né? Temos um gráfico aqui embaixo, ó, a princípio, né? Mostrando que a contínua tem um risco, ó. Ou seja, a corrente contínua ela tem uma estabilidade, um valor de tensão que é fixa. Ela não tem uma movimentação, né? Igual nós aprendemos em outros slides aí para frente, né? Nas aulas, que é alternada, ela tem o ciclo dela, né? É um ciclo que ela faz repetitivamente, não é isso? É onde ela fica oscilando, né? O valor maior positivo, zero, que é o neutro, e o valor negativo máximo, e depois volta, começa de novo o ciclo. Então ela tem por isso que ela é chamada de alternada, que ela fica alternando entre valores positivos e valores negativos e o valor nulo, né, o zero, valor neutro, né? Já a contínua não, a contínua ela vai naquele valor fixo. Então isso aí é a primeira diferença entre uma e outra que está mostrando nesse gráfico aí desse slide, ok? Dando sequência, eu mostro nesse slide aqui os símbolos, né? O símbolo da corrente alternada e o símbolo da corrente contínua, aonde nós temos que memorizar, porque sempre que nós formos trabalhar com essas correntes, nós vamos nos deparar com esses símbolos aí, ó, né? O desenho, o símbolo e a letra, né? A sigla. O desenho, o símbolo e a letra, a sigla, tá? Vamos ver aqui. Ok? Aí aqui eu coloquei, ó, corrente contínua com a sigla e corrente alternada com a sigla, né? Vamos descobrir o significado das siglas. Vou passar um pouquinho para frente aqui nos slides, só para a gente descobrir aí o significado. Aqui, a corrente contínua. Então, nós temos o símbolo dela e a sigla representando a corrente contínua e o porquê, ó. No inglês, direct current. Não sei se fala dessa forma, né? Que meu inglês é um inglês especial, né? Diferente. Mas significa o quê? Corrente direta, né? No inglês. E leva a sigla do inglês. Então, os aparelhos que nós utilizamos, até mesmo aqui no Brasil, nós vamos acostumar a, a vê-los, né? Com essa sigla. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vocês estão. Alguém me fala aí se está dando para ver direitinho. Está dando para observar aí na parte de cima lá?
Alguém está me ouvindo aí, gente? Alguém dá um ok para mim? Sim, Tá dando para ver, né? O também AC estou e o observando. DC. Estou observando. Tá dando para Passo ver? superior. Passo Isso. superior. Beleza? Então, essas são as letras, né? As siglas. AC Sim, e DC. eu perdi muitas aulas, estava trabalhando. Hum, E no caso, esse é o multímetro que você está apresentando, no caso. isso. Mas o multímetro a gente vai ter aula sobre ele, né? A Então, gente vai trabalhar bacana. bastante com ele. Isso aqui, a princípio, é Então, só para a tranquilo. gente notar. Tem 2 semanas que eu não compareço. Estava trabalhando. Não, bacana. Beleza. Tranquilo? A sexta-feira passada, você assistiu? Não, eu estou tentando pegar de volta para recuperar as matérias. Não, bacana. Então, vocês conseguiram perceber aí, né? A corrente Sim. contínua é esse símbolo aí que eu mostrei, mais a sigla DC. Representa a corrente contínua. Vamos ver a alternada agora aqui, ó. O símbolo e a sigla. Também no inglês também, ó. No inglês significa o quê? Corrente alternada mesmo. Só que a letra A vem na frente, né? Eles colocam trocada a ordem das palavras, né? Mas é corrente alternada. E a sigla é AC e o símbolo é esse que vocês estão vendo aí. Bacana? Correto. Então vamos lá. Dando continuidade, voltando lá no slide que nós estávamos. Agora nós sabemos o significado do AC e do DC e os símbolos de cada uma das correntes, tá? Bom, o que mais nós temos que saber agora a respeito das duas correntes? Todas as duas, elas se movimentam, né? Se movem no interior dos condutores devido à diferença de potencial, né? Que é os elétrons livres, ok? E explicando aqui, só concluindo, né? A corrente contínua, os elétrons movem-se em um único sentido, é a primeira diferença que nós vimos. E na corrente alternada, o sentido do movimento é alterado de maneira periódica, tá? Isso aí devido ao ciclo da corrente alternada, que eu acabei de falar, que nós vimos para frente aí, e na revisão nós vamos rever o porquê, mas ela alterna do valor máximo positivo, o valor neutro, que é o zero, nulo, e o valor negativo máximo, e depois ela recomeça de novo. Ela fica repetindo ciclos, né? Alternada. Por isso que ela se chama corrente alternada. Continuando. Vamos falar um pouquinho sobre a corrente contínua. Tá? A corrente contínua, aqui já nós descobrimos da onde que ela vem. Da onde que vem a corrente contínua? Ela vem da corrente alternada. Ela é produzida da corrente alternada. Então, vamos relembrar a primeira aula da revisão. A energia elétrica, ela é gerada lá nas usinas. A energia elétrica é gerada em grande quantidade. E ela é gerada em grande quantidade e transformada em corrente elétrica, que é a corrente alternada, que chega em nossas casas. Essa é a corrente alternada. Bacana? 110, 220, né? É a corrente alternada. Foi produzido lá na usina, chegou nas nossas casas como corrente alternada, 110, 220, a tensão delas. E a corrente contínua, ela é produzida da corrente alternada, que chegou para a gente. Mas por que é preciso isso? Porque, gente, os componentes eletrônicos, os aparelhos eletrônicos, a gente não consegue trabalhar com a corrente alternada neles. Tá? É uma corrente que oscila demais, alterna demais os valores, e os componentes eletrônicos não conseguem funcionar com isso. Tá? E outra coisa é a tensão. Enquanto a tensão da corrente alternada é 110, 220, o mínimo delas, né? A corrente contínua trabalha entre 5 volts, 3 volts, 10 volts, 12, no máximo 20.
muito abaixo da corrente alternada. Então, aí está explicado por que nós precisamos da corrente contínua. Tá? Porque além de ela ser um valor fixo, por exemplo, 5 volts é 5 volts, 10 volts é 10 volts. Ela não alterna. Tá? Além disso, ela também tem valores baixos, tensões baixas. E é justamente o que os componentes eletrônicos precisam. Precisam de valor fixo e valores baixos. Por isso que foi criada a corrente contínua, foi produzida ela para atender os componentes eletrônicos. Deu para entender aí? Beleza? Então, esse é o significado. Vamos ver aqui, João Pedro. Por que a corrente contínua é encontrada com AC nos equipamentos de medições? Não é a corrente contínua, não, o João Pedro. A corrente contínua é DC. Corrente alternada. Ah? Corrente alternada. Isso, alternada. Alternada é a sigla de corrente alternada mesmo. Só que no inglês é ao contrário, né? As palavras. Então, no caso, na resposta, eu tinha que pôr em inglês só isso? Isso. É a sigla de corrente alternada. Só que ela só está ao contrário, porque no inglês é alternating current, né? Vem a alternada primeiro na frente. E a contínua é DC, porque é direct current. É no inglês também. Entendeu, obrigado. Beleza? Então, voltando aqui, então nós descobrimos que é preciso, né, da corrente contínua para os componentes eletrônicos. Ok? E dessa forma, existem componentes eletrônicos, logo na hora que eu ligo lá um aparelho eletrônico, pode ser um eletrodoméstico, pode ser um televisor, pode ser um computador, qualquer componente, qualquer aparelho que tenha componentes eletrônicos internos, a partir do momento que eu liguei na tomada das nossas casas, da nossa residência, liguei na tomada, ele vai puxar a corrente alternada que está lá na tomada. Mas vai chegar no momento, em um determinado ponto lá do aparelho, que vai ter um componente que vai transformar aquela corrente alternada em corrente contínua para os componentes internos. Tá? E aí vai distribuir as tensões corretas que eles precisam. 3 volts para um componente, 5 para outro, 10 para outro, e aí vai distribuir a tensão exata para cada um. Tudo de forma contínua. Beleza? Um exemplo de um componente que faz isso é esse aqui, ó. Os diodos. Tá? Eles têm essa função de fazer essa absorção, essa transformação para a corrente contínua. Tá? Aproveita a corrente alternada para gerar a corrente contínua para os demais componentes. Beleza? Entendido, gente? Alguma dúvida? Então tá de boa. Tranquilo? Então vamos dar sequência aí. Falando sobre a corrente alternada um pouquinho agora. Né? Ela tem um módulo variável, né, igual eu falei com vocês. Aqui está o desenho aqui embaixo, que é o ciclo que ela fica se repetindo. Né? Aqui embaixo, ó. Esse é o ciclo que ela se repete a todo momento, todo instante, alternando as tensões. Ela não é um valor fixo. Né? E o que eu quero falar sobre a tensão, sobre a corrente contínua? Melhor esse slide aqui, ó. As diferenças, né? A corrente contínua, a sua maior eficiência em circuitos, ou seja, igual eu falei para vocês, tudo que for circuito, componentes eletrônicos, circuitos que têm os componentes eletrônicos, eles precisam de baixa tensão. Então, já que eles precisam de baixa tensão, eles precisam da corrente contínua. Então, vai ter que transformar a corrente alternada em contínua para eles. Isso é a primeira diferença e vantagem, né? Aí inclui o quê? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, os veículos que têm computador a bordo, né?
que esses computadores a bordo, eles são feitos de componentes eletrônicos, então precisa também, né? Antenas de televisão, rádio, celular, tudo que tem componente eletrônico precisa da corrente contínua. Beleza? Uma das desvantagens desse tipo de corrente é que a sua tensão não pode ser alterada. Então, uma vez 10 volts, sempre 10 volts. Uma vez 20 volts, sempre 20 volts. A gente não consegue modificar elas através dos famosos transformadores, né? Uma coisa que já na corrente alternada é totalmente possível, né? Foi criado esses aparelhos chamados transformadores e a gente consegue, por exemplo, chegar na nossa tomada de 110 aqui e colocar esse transformador e uma saída do transformador sair outra tensão. Entrar 110 nele e dele sair uma outra tensão, né? Então, na corrente alternada, isso é possível, beleza? Já na contínua, isso não é possível. Ok? O que mais? A corrente alternada, eu acabei de falar, né? Como vantagem, onde nós podemos abaixar e aumentar a sua tensão elétrica através dos transformadores. Acabei de falar. Ok? E a sua transmissão. Por isso que é utilizado a corrente alternada. É mais econômico. Então, lá nas usinas hidrelétricas, nas usinas geradoras de energia, para gerar energia e transmitir para o mundo todo aí, é muito mais econômico, muito mais viável trabalhar com a corrente alternada. Tá? Oferece também o quê? Menor perda energética. Então, por isso que é utilizada a corrente alternada no geral, né? E a corrente contínua simplesmente só quando precisa, né? No caso de circuitos sensíveis. Aí a gente tem que gerar a corrente contínua para utilizar a corrente contínua. Beleza? E aqui os aparelhos, né? Os aparelhos que utilizam da corrente contínua. Pilhas, baterias, circuitos de baixa tensão, carregadores de celulares, computadores, lâmpadas, né? Que utilizam do circuito. Então, tudo que utiliza de eletrônica precisa da corrente contínua. Tá bom? E, no caso da alternada, as nossas tomadas residenciais, né? Motores, uma coisa interessante, né? Se eu tiver em meio ao circuito eletrônico, um exemplo, o ventilador, dentro dele vai ter componentes eletrônicos que precisam da corrente contínua e dentro do ventilador também vai ter o quê? Um motor que faz a hélice girar. No caso, motores vai utilizar da corrente alternada, porque ele precisa de uma tensão mais forte para rodar, né? Aí, mas então quer dizer que dependendo do aparelho eletrônico vai misturar? Vai, né? Dependendo do aparelho, vai ter lá tensões contínuas e vai ter alguma, no caso o motor, vai precisar da própria corrente alternada, não vai ter transformação para contínua. Beleza? Liquidificadores, batedeiras. Uma máquina de lavar, por exemplo, né, seu Davi? Isso, máquina de lavar, né? Tem um motor. Então, aí vai precisar da corrente alternada, porque a tensão contínua é muito baixa para o motor. Aí vai precisar da corrente alternada. Bacana? Então, aí nós encerramos esse primeiro slide. Vou passar agora aqui para o formulário para a gente concluir ele aqui. Então, vamos lá. Rapidamente, para quem perdeu a primeira aula da revisão, vamos fazer a correção aqui, rapidamente, né? A questão número 1, onde eu perguntei, né? A opinião de vocês a respeito da importância da eletrônica para a informática, né? Então, nós fizemos isso na revisão 1 e chegamos à conclusão, junto com a aula e com o slide, de que a eletrônica é totalmente importante para a informática, né? É a base da informática. Tudo na informática é construído através de eletrônica para poder gerar vida para a informática, tá?
Então, tudo que tem aí de sistemas que vocês têm acesso a celular, computador, televisor, tudo que você tem algum sistema para manipular, por detrás dele tem o quê? Uma estrutura eletrônica, né, construída. Então, essa é a importância da eletrônica para a informática. Muito importante, né? A questão número 2. Qual que é o fenômeno natural que possui a existência de cargas elétricas? A eletricidade. Né? No slide aí, nesse primeiro slide, tem uma parte lá falando. Por que é fenômeno natural? Porque a eletricidade existe na natureza. Os átomos, né? Eles por si próprios, na natureza, eles possuem carga positiva e negativa. Aí, dessa eletricidade, que é o fenômeno natural, que o homem pôde gerar a energia elétrica, que é a eletricidade em grande quantidade. Beleza? Questão 3. Marque abaixo quais utilizam corrente alternada. Rapidamente, quem pode falar aí? Corrente alternada, hein? Quem que vocês acham aí que tem corrente alternada? Motor, Chuveiro, por exemplo. Motor, chuveiro, chuveiro tomadas residenciais. e as tomadas residenciais. Isso aí. Ok? O resto ali tudo é corrente contínua, né? Questão 4. Fazer uma pesquisa. Qual é a corrente utilizada nos computadores celulares? Qual que é? Contínua. É a contínua. E por quê? Porque dá diferencial a quantidade que está passando. Isso, porque eles possuem componentes eletrônicos, correto? Correto. E vamos lembrar sempre que os componentes eletrônicos precisam de tensões baixas. Ou seja, não pode usar corrente alternada, que é a tensão mais alta. Né? Então, Ô, essa Davi, é a resposta. Ah, Davi, esse questionário que você está mostrando é diferente do que você pediu. oi? Você tinha mandado, depois da aula de revisão, você tinha mandado 4 formulários. Esse formulário que você está olhando agora, você mandou, mas você mandou antes dessa aula de correção. Não, mas aquele dia que eu mandei todos os formulários que eu fiz até hoje. Não era a respeito disso aqui, não. Ah, não, porque eu achei que era que você ia mandar, você ia corrigir aqueles Não, não. Aquilo lá é das outras eu aulas, né? olhei aqui de novo. Ah, sim. Não, é que eu só fiquei confuso que eu fui olhar aqui as respostas, a questão era totalmente diferente, eu fiquei confuso. Aquela lá é de todas as aulas que foram até hoje. Da revisão, eu estou Ah, abrindo junto com o slide aqui para ir corrigindo junto. não entendi. É que Tá? eu achei que você ia olhar aqueles. Ah, tá. A questão número 5. O que diferencia a corrente alternada da corrente contínua? São várias coisas, né? Quem pode dizer aí? Movimento, né? Isso. Uma alterna Movimento bastante, né, a tensão, e a outra é valor fixo. O que uma é um mais? valor fixo e outra é muito variável. Isso. O que mais? Que a outra também, para dependendo do aparelho, depende de uma capacidade maior de corrente e outra menor, dependendo do aparelho que vai ser usado. As tensões das duas são bem diferentes, né? A tensão da Certo. alternada é bem mais alta que a tensão da contínua. Correto. Isso aí. Mais alguma coisa? Mais alguma diferença? Acho que não, né? Tranquilo. Questão 6. Qual dessas opções abaixo fazem parte de um átomo? Elétron, nêutron e próton. Elétron, nêutron e próton, exatamente. Certo. São Correto. as partículas subatômicas que formam o átomo, né? E é justamente essas partículas aí que têm as cargas elétricas, positivo e negativo. Isso aí tudo é natural, da natureza. Número 7.
As grandes usinas geradoras de energia elétrica utilizam de alguns processos conhecidos para gerar grande quantidade de energia elétrica e abastecer nossas cidades, estados e países. Quais dessas opções abaixo não são formas comuns utilizadas para a geração de grande quantidade de energia elétrica? Tem alguns nomes aí que não existem, eu inventei, e outras existem. Qual que seria aí? Qual que é? As duas últimas, Aí é a primeira. Isso. Hidroterma, eletroterma não existe, é mentira. hipotérmica também não existe. Hipotérmica também não existe. Davi, Hum, acho que você já corrigiu essa atividade, cara. Não, isso aqui Entendeu? é a revisão, é. É só revisão, parceiro. Eu já corrigi já mesmo. E a questão 8, para fechar, o que é corrente elétrica? E qual o tipo de corrente que chega em nossas residências? Corrente elétrica é o quê? Corrente elétrica é tudo que é conduzido, né, de energia. Isso, é a energia elétrica em movimento. Tá? E o tipo de corrente que chega em nossas casas, geralmente, igual, né, o padrão no Brasil, é 220, 110. Não, qual que é o tipo? Alternada ou contínua? É alternado, né? Alternada. Aí nós fechamos, então, esse formulário. Ok? Ok. Terminamos o formulário aí, terminamos o slide. Passar para o próximo. Só um minutinho aqui. Davi, essa aula vai ser dividida em outro link, porque o tempo já está acabando, já deu aquela marca de 10 minutos. 10 minutos já. A gente vai ter sequência dessas aulas aí, tá, gente? Pode ficar tranquilo aí que sexta-feira que vem a gente continua. Eu preciso. Eu Desde muito perguntei alto. por causa que falou que era só hoje e semana passada que teve. A princípio sim. A gente vai precisar, sim, de continuar aí. Precisamos pegar umas revisão mesmo. Tipo, aí, ó. Beleza. Todo mundo tá vendo aí? O novo slide? Sim. Beleza. Então agora nós vamos falar sobre o que nessa parte aqui? Nós vamos falar sobre os condutores elétricos que são utilizados para conduzir a corrente elétrica. Vamos falar sobre a tensão elétrica, sobre a resistência elétrica, são duas grandezas, assim como a corrente elétrica, e sobre a lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei que foi criada através de um físico alemão, aonde ele utilizou dessas grandezas para interligar todas elas, né, através de fórmulas e poder descobrir uma grandeza através de outra, né? E justamente envolve a corrente elétrica, a resistência elétrica e a tensão elétrica. Então a gente vai trabalhar sobre elas aí. Iniciando, nós também vamos, eu não vou abrir agora não, mas o formulário relacionado a esse slide, na próxima sexta, vou avisar a Rosângela para estender essa revisão, e na próxima sexta a gente vai ter, terminando esse slide, a gente faz o formulário também junto aqui, tá? Relacionado a esse slide aí. Então vamos lá, condutores elétricos, o que seria eles? São os materiais, né? Igual nós já vimos no
no final, num pedacinho lá do primeiro slide, são os materiais que permitem o quê? A movimentação dos elétrons, a passagem da corrente elétrica, né? Então, lembrando que a energia elétrica ela só entra em movimento, só vira uma corrente elétrica devido à diferença de potencial, né? A grande quantidade de elétrons livres faz com que se movimente. Se o positivo e o negativo estiver igualado, ele não se movimenta. Dando a diferença, que é propositalmente criada a diferença nos condutores, né? Que eles têm grande quantidade de elétrons livres, por ser o material, né, do condutor, vai fazer com que exista essa movimentação, né? E aí passa a existir a corrente elétrica nesses condutores, tá? Então é devido à diferença de potencial, Davi, negativo, positivo, diferente. Oi? seu Davi. Por exemplo, tirar uma dúvida. O negativo, por exemplo, ele trabalha com menos e o positivo com mais, justamente? Eles normalmente são iguais, né? Aí, dependendo do material do condutor, a gente vai falar sobre isso aí, dependendo do material, ele vai ter quantidade de elétrons livres. E aí, existindo essa diferença, vai atrair o positivo. E atraindo o positivo, começa a ter o movimento da carga elétrica. E essa movimentação que passa a ser a corrente elétrica, né? Beleza, entendi. Dando a sequência aí, os elétrons, né? Que é o negativo, irá movimentar, permitindo o quê? Que a eletricidade flua sobre o condutor, né? Igual nós falamos agora aí, tá? E o que acontece? Todos os materiais, gente, todos os materiais, eles possuem condutividade, ou seja, possuem uma certa quantidade de condutividade ou isolante, que são chamados de isoladores. Então, aí nós começamos a entender, né, a descobrir essa diferença, ou até mesmo baixa movimentação de elétrons. Depende de cada material, né? Por exemplo, vamos falar sobre a madeira. A madeira ela tem uma condutividade de carga elétrica? Não. Só se tiver molhada, no caso. Pois é, então a madeira ela não tem nem baixa e nem alta, ela é totalmente nula. Ela entra aqui, ó, a madeira. Então ela é considerada o quê? Um isolante, um isolador. Tá? Quem mais, além da madeira, que pode ser considerado alguém que não tem movimentação nenhuma de elétrons? Plástico. Borracha. Plástico. Quem mais? Borracha. 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 Vidro. E mais um bastante conhecido aí. Vidro, fibra. Né? Então, esses são totalmente nulos. Então, eles são isolantes. Tá? E outros materiais são condutores. Nem que seja baixo ou seja alto, a corrente elétrica vai conseguir se movimentar nesse material. Tá? Isso que é a diferença entre condutores e isoladores. E nessa slide aqui, ó, falo sobre isso. Geralmente materiais sólidos, né, maciços, que são os melhores condutores, tá? E principalmente quem? O metal, né? São os melhores condutores. Por isso que os cabos elétricos e fios elétricos, eles são o quê? Feitos de metal, algum tipo de metal. E aqui tem uma tabela, ó, mostrando quais são os melhores condutores, quais têm as melhores condutividade elétrica, né? Primeiro vem a prata, cobre, ouro, alumínio e aí vai em diante aí os outros, tá? Só que no mercado normalmente já por costume, qual que vocês conhecem aí que são utilizados? Cobre. Alumínio, metal, cobre. O cobre e o alumínio. Os cabos elétricos e os fios elétricos são feitos nesse material, tá? O cobre dos mais caros, né? Economicamente. O cobre é o mais utilizado
A prata é muito caro, não é viável utilizar a prata, então eles utilizam o cobre. E o alumínio. O ouro também não tem como utilizar, que é caro também, né? Então, esse é o motivo de utilizar o Bom, cobre. antigamente, numa aula anterior, eu falei que o senhor, no começo, quando eu entrei na aula, eu falei que antigamente existia placas de computadores que tinham pó de ouro. Já chegou a ser utilizado, sim, né? Mas então, ó, nós já está dando tempo já, gente. Nós vamos parar nessa parte aqui dos condutores elétricos, que nós estamos terminando ele, e passar para frente. Então, na próxima aula, a gente vai terminar esse slide e vamos também fazer a correção do formulário relacionado a esse slide. Tá? Vou falar com a Rosângela, a gente vai marcar um novo encontro.